Fala, meu povo, estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo, muito especial, assim como foi o último, foi o penúltimo, eu vou deixar no card aqui, Coletivo Mães da Resistência, a gente está no mês do orgulho, e a gente fez uma entrevista maravilhosa com elas, e hoje eu vou fazer uma outra entrevista maravilhosa, com uma outra... Enfim, antes de eu anunciar tudo, deixa eu dizer como é que vai funcionar. Ao longo desse programa vai ter um QR Code que vai aparecer aqui, e vocês vão poder contribuir. Se você estiver vendo esse programa no futuro, se vocês tiverem 4 anos de agora, esse link está funcionando ainda. Pode continuar ajudando, tá bom? Mas hoje eu quero primeiro anunciar quem está aqui com a gente hoje, beleza? E quem está com a gente hoje é Ari Areia. Oi, Léo. E aí, cara, como é que tá? Antes de tudo, eu preciso dizer que esse é o cara mais paciente do mundo. Teve um monte de problema técnico aqui hoje, porque a gente teve umas gravações extras e ele pacientemente está aqui com esse sorriso esperando. Não foi, não? Uma honra para mim estar aqui com você trocando essa ideia. A honra é minha, satisfação. Cara. Mas é maravilhoso, você teve muita paciência. Qual é o seu nome mesmo? Renata, que também está aqui, extremamente paciente, tomando sua água. Tem cachaça, se quiser, inclusive. Quer cachaça? Ah, cachaça. Já, né? Cachaça é bom, de vez em quando. Tem cachaça. Ari, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Antes de tudo, antes de eu te apresentar e falar com detalhes, esse programa é um programa especial, por quê? Porque quando a gente dedica um QR Code 100%, a gente sempre fala que é um programa especial. Não vai ter os patrocinadores aqui hoje, e eles entendem, a gente está dedicando para a sua ONG, para o seu trabalho. Mas eu quero que você se apresente para a galera entender o que é esse trabalho, resumidamente, para que a gente possa começar a nossa conversa. A câmera é sua, ó. Fala com a galera agora. Oi, gente, eu sou Ari Areia, ator, jornalista e militante LGBT. Aqui em Fortaleza, junto com uma série de ativistas, a gente mantém uma república de acolhimento, uma casa de acolhimento para pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade. A gente tem 3 anos de trabalho, a gente consegue fazer um acolhimento físico para pessoas que foram expulsas de casa, foram vítimas de violência em diversas situações, e também um acolhimento externo, né, com suporte psicológico, em assistência social e suporte à inclusão laboral, empregabilidade. Então, esse trabalho ele fica no Benfica, chama Outra Casa Coletiva. Muito Eu comecei bom. a falar do trabalho e não Muito falei bom. o nome. A gente está no Instagram, então dá para achar a gente lá Já nesse está aparecendo arroba. na tela aí. E é isso, vão lá conhecer a gente, sejam parceiros. Outra Casa Coletiva. Então, gente, o QR Code que está aparecendo vai para Outra Casa Coletiva. Assim como o episódio que eu estou deixando do card das mães da Resistência, também tem a Outra Casa Coletiva. E como eu prometi ali para a galera, a gente está preparando um hot site, um sitezinho específico de todas as ONGs e instituições que nós, nordestinos pelo mundo, indicamos. Porque às vezes tem pessoas que querem ajudar, elas querem participar, mas para quem que eu dou o meu dinheiro? Para quem que eu ajudo? Então, se ela entrar na nossa página, ela vai ter ali vários tipos de ajuda, de várias causas diferentes ali. Então, vocês vão ser uma delas. Poxa, Léo, muito Inclusive, obrigado pela força, viu? se puder visitar, a gente gostaria de poder visitar, tem como? Sim, vai ser uma alegria receber vocês lá. A gente quer visitar, quer fazer um vídeo com você lá, filmar. A gente quer que as pessoas que entrem nesse hot site saibam que a gente foi. Massa. Eu não estou só ajudando, mas a gente foi lá, a gente viu, a gente conheceu, conversou com as pessoas, entendeu? Massa, vai ter Show? uma série de programações abertas essa semana. E aí eu Massa. te passo pra gente combinar Na essa agenda hora. na casa. Tomar Então, um cafezinho lá. E ó, o nosso projeto está chegando, viu? Nosso projeto de ajuda, que eu falei lá no início, que nós queremos trabalhar com isso, está chegando. E é essa forma que eu estou encontrando. Beleza? Ari, vamos para o início, certo? Antes da gente entrar nos assuntos que se espera da nossa conversa, eu quero que você primeiro me diga, você nasceu no bairro do Pirambu. Sou pirambuense. Pirambuense, mas depois você cresceu, foi na Messejana. Isso. Conta um pouquinho desse início de vida seu aí, do bairro que você nasceu, da sua mudança, como foi sua infância. Então, eu nasci no Pirambu, os meus pais, né, eles são cria do Pirambu, eu sou neto da dona Lourdes Parteira. Parteira. A minha avó, ela parou muito menino no Pirambu, é madrinha de muita gente. Nossa, Tá bem velhinha hoje, mas ela tem essas 1001 histórias, né, de menino que ela parou e que hoje, enfim, é gente grande, é adulto. Por parte de pai, eu sou neto da dona Zuíla de Sevilário, né, e a minha relação com o Pirambu é uma relação de, assim, as grandes memórias que eu tenho da minha infância são no Pirambu, né, são os quintais das casas das minhas avós, né, as brincadeiras com as minhas primas, as invenções. Eu acho que essa coisa de ser artista começou muito por ali. Sim. De invencionista que eu fazia no quintal da minha avó. Uhum.
E depois eu fui para Messejana, assim, os meus pais se mudaram, a minha mãe, ela passou num concurso, foi trabalhar no Gonzaguinha de Messejana, e a gente teve que migrar, né? E aí a minha adolescência, até o início da minha fase adulta da vida, foi morando em Messejana, que é uma outra região da cidade que eu tenho muito carinho também, né? Tenho memórias muito boas de lá. Mary Jane. Miss Jane. Miss Jane, né? A Livinha é de lá também, né? A Livinha que veio aqui, a Livinha é de lá também. Cara, vamos lá. Ari, quando você era criança, quando você era mais novo, você tinha um sonho de ser alguma coisa específica, de realizar alguma coisa? Você tinha isso dentro de você? Teve um dia que estava na praia com os meus pais e eu voltei correndo, assim, tipo, do mar. E eu falei assim, pai, eu queria ser um peixinho. Uma boa. Aí o meu pai falou assim, seja, meu filho, seja um peixinho, que seu pai vai ser um tubarão e sua mãe vai ser uma baleia. Pronto, aí tá protegido. Aí eu acho interessante essa memória, eu gosto dessa memória, porque a sensação que eu tenho é de que ali ele estava me tranquilizando, de que na vida eu podia ser o que eu quisesse, que sempre ia ter alguém sendo alguma coisa parecida ali no entorno, né? Eu já quis ser muita coisa, né? Mas eu acho que quando eu comecei a visualizar as possibilidades artísticas na vida, isso sempre foi me ganhando, foi me puxando. Né? E assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui ao teatro, eu não lembro do que eu vi, eu era criança, fui num passeio da escola para o TJA, e eu não lembro exatamente nada do que eu vi no palco, mas eu lembro do jardim, eu lembro dos vitrais, eu lembro que aquele prédio me tomou, me encantou. Então, assim, a minha primeira memória de teatro é do teatro físico, o prédio. Irado. A segunda memória que eu tenho de teatro, aí já mesmo de espetáculo, foi uma peça que o meu tio, Gerardo Damasceno, dirigiu. Foi no Dragão do Mar, isso deve ter 20 e poucos anos. E eu lembro que tinha uns efeitos especiais, e eu fiquei encantado com aquilo, assim, a cenografia, o maquinário me chamou a atenção. E nessa fase assim, de pré-adolescência para adolescência, eu ficava nesse imaginário da coisa, da arte, da cultura, e via o meu tio fazendo teatro, fazendo cinema lá no Pirambu, que ele tinha esse projeto de arte no Pirambu. Só que meu pai é pastor. Sim. Da Assembleia de Deus. Templo Central. E alguma coisa mística atravessava o meu coração entre a arte e a religião. Né? E aí eu lembro que na igreja eu não podia fazer parte dos grupos de dança, que eu acho que era demais. Às vezes eu ensaiava as coreografias das meninas, eu criava as coreografias, mas eu mesmo não podia dançar, porque era demais, né? O filho do pastor dançando com o tecido, com os véus. Tinha isso, né? Tinha isso. Tem isso, né? Tem isso. Hoje eu acho que até um pouco menos. Tem igrejas um pouco menos tradicionais que os grupos de dança são misturados. São bem misturados. Mas o teatro eu podia fazer. Então, eu comecei a fazer teatro na igreja. Eu montava as peças, dizia textos bíblicos, declamava em monólogos extensos, e o efeito que aquilo causava nas pessoas era diferente da pregação. A pregação, ela causava um efeito, mas o teatro, assim, diminuir a luz, mudar a textura da voz, sabe, impostar, declamar, isso causava um frisson, e eu comecei a sentir muito prazer nisso. De fazer isso, né? E eu lembro que no meu ensino médio, a minha mãe falou assim, escolhe uma coisa para você fazer, uma aula de arte para você fazer, escolhe o que você acha legal e tal. Aí eu pensei, bateria. Ela falou, bateria não, porque eu vou comprar uma bateria, vai ser caro, depois você vai passar 2 meses e desiste, vou ficar com a bateria entulhada aqui. Tá, um violino. Eu sou baterista. Eu por pouco não fui um baterista, olha só. Acho que ela não queria era o barulho. Eu acho que talvez. Aí eu fui pro violino, aí ela disse, não, mas violino é a mesma coisa. É dramático, aprender violino é dramático. Muito, né? Gato, aí, né? Quando eu falei teatro, ela falou, teatro, não vou ter que comprar nada a princípio, você experimenta, fica 2 meses, vai querer fazer outra coisa depois, e aí... Só que eu não quis mais sair. Não quis mais sair do teatro. Me pegou. E ficou até hoje, né? Teve um período que eu fiquei sem fazer teatro, que foi o período do meu 3º ano do ensino médio. Porque estudar. Porque tinha que passar no vestibular, e a escola não permitia. Era até o 2º ano. No 3º ano, ninguém podia fazer nada, porque era só vestibular. E o 1º ano de faculdade. Esse tempo que eu fiquei distante, assim, obrigado a não fazer, isso me moveu. Eu só sosseguei quando eu voltei a esse lugar. Foda. E aí eu entendi que eu precisava.
Entendi. do teatro. Lindo. E vamos falar aqui. Você é uma pessoa que tem uma ligação e uma história política. Aham. Como é que está isso hoje? Nesse exato momento que eu estou falando com você aqui. Olha, essa pergunta ela tem muitas camadas, né? Onde é que você se encontra nesse momento? Assim, partidariamente, hoje eu tô sem filiação, né? Eu anunciei essa semana a minha desfiliação do PSOL. O PSOL foi meu primeiro partido. Acho que foi ontem, né? Eu acho, né? Não tenho certeza. Foi ontem. É. Eu publiquei no meu Instagram e comuniquei às instâncias partidárias, né? A minha despedida e meu pedido de desfiliação. Por que você se desfiliou? Na minha carta de desfiliação, eu falo que escolhi o Dia do Orgulho LGBT para esse comunicado depois de uma reflexão bastante consistente, bastante serena. Assim, em alguns momentos, eu já tinha pensado a esse respeito, mas eu resisti muito porque eu não queria fazer nada com o fígado, não queria fazer nada de cabeça quente. E algumas pessoas elas me perguntaram exatamente isso. Por quê que você saiu? Mas teve uma pessoa que me perguntou uma coisa que eu não esperava. Que foi assim, por que você ficou tanto tempo? Quem é mais próximo de mim, ou as pessoas do movimento LGBT na cidade, no estado, acompanharam mais ou menos um pouco desse processo que eu coloco na minha carta. Assim, o PSOL, no Ceará, eu tenho muito orgulho, né, de ter dedicado 12 anos da minha juventude, da minha vida ao PSOL. E o PSOL no Ceará, nesses últimos 10 anos, nessa última década, ele concentrou uma parte considerável das vozes mais potentes entre as lideranças LGBTs no estado. Sim. Lideranças pela sua representatividade, pelo seu impacto de voto, né? A gente pode falar do Ailton, pode falar da Helena. Eu me sinto muito honrado de dividir esse panteão com eles, né? São referências de vida para mim, são amigos e amigas do meu coração. Mas, ao mesmo tempo, nessa última década, eu vi essas figuras perderem o impacto, perderem a viabilidade, perderem a capacidade de resposta eleitoral. E aí isso não é à toa. E aí eu coloco isso na minha carta com uma certa tristeza, porque eu acho que faz parte de um processo programado mesmo. Assim, eu passei 4 anos como primeiro suplente de deputado estadual. Eu ia até falar isso. Você foi em 2020? Foi em que você 2018. Foi antes. Eu não assumi, eu fiquei apenas como suplente. Em 2018, eu fui a pessoa LGBT mais votada no estado do Ceará, nas eleições proporcionais, né, entre deputados estaduais e federais. Eu fiquei na primeira suplência. Eu recebi mais de 11 mil votos em 170 municípios. O Ceará tem 184. E não entrou, né? Não entrei. Ficou na primeira suplência. Isso, durante um tempo, assim, eu minimizava isso, eu achava que isso era pouco. Mas depois, conversando com outras pessoas, eu ia entendendo que não, pô, isso não foi pouco, isso não foi pequeno, isso não foi qualquer coisa. Não, cara. Esses dias eu estava viajando pelo interior do Rio e conversando com o prefeito de uma cidade, e aí... Tenta chegar só um miczinho um pouquinho mais Aí o prefeito chegou nesse assunto, você foi candidato, teve quantos votos? Eu falei, tive pouco mais de 11 mil votos. Ele, a minha cidade tem 10 mil habitantes. A cidade dele votou em você, né? Aí eu falei, tipo assim, não foi pouca coisa, né? E assim, durante esse tempo, eu acho que houve um processo de apagamento disso mesmo. Eu senti, sabe? E aí não vou falar isso de forma subjetiva, vou falar de forma objetiva, assim. Nesses 4 anos, eu não fui chamado, por exemplo, para conversar, debater projeto de lei, para compor mesa de audiência pública, sentar em reunião com o secretário de Estado para debater. Quem fez isso, né, foram parlamentares de outros partidos. A primeira vez que eu subi na tribuna da Assembleia, que eu sentei na mesa diretora da Assembleia, que eu fui homenageado pelo trabalho que eu faço na cidade, enquanto liderança LGBT, tudo isso foi por iniciativa de parlamentares de outros partidos. E aí eu fiquei pensando justamente nessa pergunta que a pessoa me fez, antes de eu tomar a decisão. Por que você ficou tanto tempo? E aí, assim, tipo, se fosse só comigo, eu entenderia que era uma coisa pessoal. Mas, assim, tipo, ver o Ailton, ver a Helena e eu, assim, escoando, dissolvendo, diluindo, é muito, muito triste. E eu espero, assim, sinceramente, que as pessoas que permanecem, que ficam, né, porque eu ainda acredito que a organização partidária ela é importante, ela é fundamental para a organização das lutas. Ela não é a única via, mas ela é importante. Eu desejo que as pessoas que ficam, né, no PSOL, no Ceará, elas mantenham a esperança e mantenham a paciência, né?
por Sim. tempos em que esse jogo vire, esse quadro vire, né? Mais ou menos por aí. Entendi. E o que você acha, Ari, que é necessário para mais lideranças LGBT, né, tomarem espaço? Porque, assim, aumentou bastante, né? Teve um crescimento, mas ainda pode ter mais, né? O que você acha que falta acontecer para isso rolar? Acho que tem que ter vontade política. Vontade política. Desenvolve porque, um pouquinho. assim, as lideranças LGBTs, né, elas são entendidas como... São quadros legais, são quadros bacanas, são quadros que chamam voto de uma parcela da juventude, mas elas não são entendidas como figuras importantes de serem eleitas. Eu acho que é preciso a gente avançar. É fundamental ver a Erika Hilton ocupando um cargo de deputada federal, Duda Salabé. É fundamental ver a Linda Brasil. É fundamental porque são figuras de mulheres transexuais, figuras LGBTs como Fábio Félix, enfim, eu poderia citar várias pessoas LGBTs aqui, porque a gente mostra que a gente não está apenas preso à pauta identitária, ou à pauta LGBT, ou à pauta da diversidade. A gente está formulando políticas sobre absolutamente tudo e com muita qualidade. Então, a sociedade, quando olha para a Erika Hilton hoje, ou olha para a Duda Salabé, ou para a Helena Vieira, as pessoas olham para essas figuras LGBTs e veem como figuras importantes. É importante que a Erika seja reeleita. É importante pensar, talvez, na Erika senadora, na Helena Vieira vice-presidenta ou presidenta. Eu cheguei em algum momento, em 2020, né, a gente lançou a Helena Vieira como pré-candidata a prefeita de Fortaleza. Primeira vez que uma travesti se lançou pré-candidata a prefeita de uma capital no Brasil. Incrível. A gente sabia que a Helena não ia avançar na disputa interna e chegar a ser o nome. Era legal, mas não era importante. Era importante que fosse o homem, branco, hétero, enfim. Mas, para a gente, não tinha mais retorno, não tinha mais volta no imaginário da cidade, depois que uma travesti diz assim, eu quero. Isso é importante. Nunca mais a cidade de Fortaleza vai olhar para o quadro de prefeito e falar assim, uma travesti não pode. Porque, em 2020, uma travesti falou assim, e se eu for? Esse poder imaginativo é o que, para mim, torna a política e a arte duas coisas assim entrecruzadas e entrelaçadas. Fazer política, para mim, está nesse lugar da potência da arte, porque a minha arte ela é política, independente do engajamento partidário ou da bandeira que eu levante. O fato de eu decidir viver de arte, isso é político, porque eu estou indo contra um sistema que diz que a arte não é trabalho. Justo. E a arte, né, quando você constrói um trabalho artístico, você está criando uma coisa que não existia. Verdade. E o que você faz na política? A política de verdade, a política que a gente entende que arrepia. Você está ocupando um espaço para criar uma situação que não existe, uma situação de direito social estabelecido, uma situação onde as pessoas LGBT não sejam menos humanizadas, onde as mulheres não sejam menos humanizadas, e esse mundo ele não existe. Mas, a partir da luta de figuras comprometidas com essas causas, a gente faz aquilo passar a ser. Ou a gente faz as pessoas imaginarem a possibilidade disso acontecer. E a Fernanda Meirelles, que é uma artista cearense que eu tenho um carinho enorme, ela tem um trabalho que é simplesmente isso escrito no papel. Possibilidade é uma palavra linda. E aí você pergunta assim, qual lugar que você se vê hoje na política? Eu sou um artista, eu sou um ativista LGBT, eu hoje não tenho uma filiação partidária por opção, né? Eu quero sossegar um pouco dessa coisa, porque existe uma disputa que ela é externa e você está o tempo todo brigando, né? Disputando a sociedade, a opinião disputando pública. Espaço. Mas existe uma questão que é uma disputa interna, que isso cansa. Então, talvez hoje eu tenha optado por gastar energia com... Eu tô organizando melhor onde eu quero botar a minha energia. E a minha vida está tão legal. Tá mais tranquilo. Eu estou me sentindo tão bonito. Tá mais tranquilo, né? Tô. Esse mundo político, ele é muito desgastante também. Principalmente quem está na linha de frente. Né? Você é uma pessoa de linha de frente. Sempre foi, né? Então, assim, quando você está na linha de frente, cara, por mais que você esteja ali lutando pelas causas e pelas pessoas, chega uma hora que você precisa de ajuda, né? Sim. Tipo, você, quando olha para dentro, você pensa, cara, e eu, velho? Alguém olha por mim porque eu tô cansado, né?
E a gente batalhar essas causas no Brasil, que ainda é um país que mata muito, que tem uma transfobia absurda, uma homofobia, racismo. É tanta coisa ruim que tem ainda, que quem está na linha de frente brigando, resistindo, né, como a Yandra disse, resistindo, disputando espaço, porque é o que a gente faz, né? Você tem que disputar espaço para ser ouvido, né? Então, isso eu realmente entendo o que você está dizendo, acho que eu preciso de um tempo. Recuar, às vezes, também é estratégico. Pra você dar é um passo para trás para dar dois para frente? Sabe por quê, Léo? Porque tem uma coisa que eu entendi nesses últimos 12 anos, né, de intensa atividade política partidária, é de que a gente precisa estar vivo e essa tem que ser a nossa prioridade. É verdade. E teve momentos assim que eu cheguei a perder o gosto mesmo. Perder o gosto pela disputa interna, perder o gosto pela disputa das eleições, perder o gosto pela vida, perder o gosto por estar em Fortaleza. Eu não saí de Fortaleza que eu queria. Eu fui perdendo o gosto. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei assim, eu não quero me transformar nisso. Eu não quero ser uma pessoa apática, sem cor. Eu não quero ser essas figuras que eu estou vendo ali, fazendo essas coisas que eu estou vendo elas fazerem comigo. Não foi para isso que eu entrei nisso. De repente, meu lugar de batalha é em outro canto, né? Isso. E, assim, eu nunca tive um mandato. Mas é impressionante como as pessoas me param e elas falam assim, faz tempo que eu não vejo um vídeo seu na tribuna. Eu falei assim, eu não sei nem o que dizer. Tem essa ideia de que você esteve lá, né? Tem uma ideia de que deu certo. E eu acho que deu, sabe? Porque a derrota, ela, às vezes, a gente precisa entender as camadas da derrota. Sim. Uma derrota eleitoral, ela é objetivamente uma derrota eleitoral, mas às vezes ela é uma vitória política. Porque isso provoca um sentimento nas pessoas. Assim, eu sou um artista. Eu fui o primeiro suplente de deputado estadual durante 4 anos. Eu fui a segunda pessoa mais votada de um partido em 4 anos e eu era respeitado. Às vezes eu chegava numa batida policial, que eu via que o cara estava sendo racista com um grupo de garotos negros por nada, e eu via... Eu era mais novinho, então tinha um pouco mais de marra. De marra. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Eu falei, Ari Areia, sou suplente de deputado estadual. Rapidamente a coisa... Então, assim, olhar hoje, né, dentro do PSOL, saber que o primeiro suplente de deputado estadual do PSOL hoje no Ceará é o Léo Suricati, que é um moleque, tipo assim, de 20 e poucos anos, artista da periferia de Fortaleza, que trabalha com humor. Tipo assim, esse garoto, em alguma hora, falou assim, eu posso. Por que não eu? Por que não eu? Só que assim... E ele teve voto para o cacete. Inclusive, eu falo abertamente, o meu voto foi dele. Eu fiz campanha pro Léo, só não vim votar para o Léo, porque eu estava lá na caixa do chapéu, a passagem estava cara, eu transferi meu título para lá. A primeira vez que eu tô falando isso também, transferi meu título para o Rio, porque eu não queria perder o voto para presidente. Entendi. Mas fiz campanha pro Léo, pedi voto pro Léo, porque é esse imaginário de você imaginar o Vetinho deputado. E isso não volta, Léo, isso não volta. As pessoas nunca mais vão olhar para a cadeira de deputado e falar assim, não pode ser o moleque aqui da comunidade. Não. E foi mais de 20 mil votos, né? Foi 24 mil, talvez, mais aí. Aí você vê, o impacto disso é muito grande. O impacto disso é muito grande. E uma campanha moderna, limpa, bacana, descolada. Aí eu faço aqui um pedido que talvez eu quisesse que alguém tivesse feito por mim, né? Tipo assim, o Léo é o primeiro suplente de deputado estadual do pessoal no Ceará. Tipo assim, abracem o Léo, cuidem do Léo. Léo e professora Zoleide, que é uma mulher incrível. Sempre aprendi muito com a professora Zoleide, uma referência para o movimento negro, né? E de mulheres no Cariri, em Fortaleza. Abracem essas pessoas, não deixem essas pessoas sufocarem pela disputa interna, pela virulência que são as coisas, assim, tipo, não deixem essas pessoas se cansarem, né? E não deixem elas desistirem. Eu quero ver o Léo vereador. Eu quero ver a professora Zuleide deputada, eu quero ver o Léo presidente da República. Tipo assim, abracem essas pessoas. Eu hoje entendo que eu tenho um outro lugar que me faz bem pra caramba. Estou voltando para os meus projetos artísticos, no teatro, no cinema. A outra casa é o projeto da minha vida. Nesses últimos 3 anos, a gente conseguiu abraçar mais de 500 pessoas. 500 pessoas. E, assim, isso para mim... Como é que é na prática, Ari? Vamos lá. Você, eu até anotei aqui, vou até ler, porque eu quero saber como é, na prática, isso. Você recebe pessoas lá que estão em situações de vulnerabilidade também, né? Isso. Que estão passando por situações da comunidade LGBTQI, APN+.
Como é na prática? A pessoa tem alguma situação, ela vai até a casa? Ela procura a gente pelas nossas portas de entrada. Pode ser o Instagram e pode ser o WhatsApp, que isso está público, né? Não é o meu número, não é o número da Renata, é um número institucional da casa. Aí ela pede ajuda em duas possibilidades. Uma é de acolhimento emergencial, que é alguém que foi expulso de casa, não tem para onde ir, Sofreu não tem uma agressão. rede, ou sofreu uma agressão e precisa de um socorro imediato. Está em ameaça, sob ameaça. Então, essa pessoa ela passa por uma triagem mais emergencial, mais rápida. A gente precisa resolver aquilo porque é uma situação, de fato, que a vida dela está em jogo. Em outra camada, né, ela solicita o acolhimento, ela passa por uma triagem, aí a Renata, que é assistente social, junto com a turma de psicólogos e psicólogos, faz essa avaliação para entender a linha de prioridade, Maravilha. a fila de prioridades e ver quem que a gente consegue acomodar naquele período. A casa ela tem capacidade para 10 abrigados simultaneamente. A gente limita isso a 6, a gente mantém ali 4, 5, estourando 6, por questões objetivas. Eu não tenho como alimentar e manter 10 pessoas simultaneamente. Poderia colapsar, a gente tem que ter responsabilidade. O meu sonho é chegar assim, até o final do ano com a capacidade máxima de funcionamento. Porque dá uma dor quando a gente recebe alguém batendo na porta e a gente não tem como acolher. A gente nunca diz o não, a gente caminha para o Estado, encaminha para a Prefeitura, mas a gente gostaria de estar funcionando em capacidade máxima. Onde fica a casa? No Benfica. Benfica. É uma casa? É uma casa. Literalmente uma casa. Literalmente uma casa. Ela chega lá, ela pode dormir lá por um período. São 3 meses. O acolhimento dura 3 meses. O acolhimento padrão, né? Tipo assim, a pessoa entra lá, ela vai receber esse abrigamento físico, ela vai ter o alojamento, vai ter a alimentação, vai ter essa segurança, né, para poder se estabilizar e reorganizar a vida. Aí a gente oferece suporte psicológico e assistência social e o nosso núcleo de empregabilidade, que para mim é uma peça fundamental nesse processo, que a gente vai acolher essa pessoa para organizar o currículo dela. Se ela não tiver nenhuma experiência em absolutamente nada, a gente vai encaminhar para formações para ela poder ir construindo um currículo e vai direcionar para vagas, né? Então, essa pessoa, nesses 3 meses, né, em geral, elas conseguem se organizar, se realocar no mercado de trabalho e seguir com as próprias pernas para dar conta da própria vida. Há casos em que as pessoas não conseguem nesse período, a gente renova. Há casos em que as pessoas conseguem antes. E aí elas... Tem gente que já chega assim, eu estou vindo do interior tal, não aguentava a situação na minha casa, na minha família, já estou com uma vaga de emprego em mente, eu só preciso de um suporte por 2 semanas. A gente recebe, a pessoa segue a vida dela depois que ela fecha o emprego e tal. Então, a casa funciona nesse fluxo. E para além desse cuidado com os internos do acolhimento físico, a gente oferece um acolhimento externo. Porque tem pessoas que não querem abrigamento, elas precisam de apoio psicológico, precisam de apoio para achar uma vaga no mercado de trabalho ou em alguma outra área, então o jurídico, né? Então a gente faz um acolhimento externo que é esse. Então o serviço da casa ele também é aberto à comunidade nesse sentido. Tem uma coisa bacana também que são parcerias com instituições, tanto a UFC quanto a Unifor, enfim, poderia citar aqui outras instituições, mas estou lembrando dessas. Tem projetos de extensão na casa, na área de saúde. A Faculdade de Farmácia da UFC oferece exames laboratoriais, hemogramas, uma vez por mês, e a gente está construindo um processo com a Faculdade de Medicina da Unifor para oferecer um serviço de clínico geral, né, Renata? Clínico geral na casa. Então, assim, essas parcerias vão dando para a gente uma robustez que a gente não teria expertise para fazer. Montar interno, né? Montar internamente, mas aí uma graduação resolve abraçar o projeto, chega com essa estrutura, com essa capacidade técnica, e a gente consegue oferecer esse serviço. É assistente social. Assistente social. Especialista em direitos humanos. Na USP, chiquérrima, né? Com foco em direito LGBT. Então vamos dizer de novo. A Renata que está aqui, ela é assistente social, especialista em direitos humanos com foco LGBT. Em direito LGBT. Em direito LGBT. Tá no lugar certo. No lugar certo. Tá no E lugar assim, certo. eu sou muito grato à vida, né, por ter colocado a Renata no nosso caminho, para a gente ter se encontrado, né, ter entrado no caminho um do outro. Não só a Renata, mas também, enfim, o Aliatá, a Marília, a Michele, Marina, enfim, que são as pessoas da diretoria.
da casa. A casa, tipo assim, não é a casa do Ari. Às vezes a pessoa fala assim, mas é a sua casa? As pessoas vão morar na sua casa? Não, eu tenho a minha casa e o projeto tem uma sede. Mas por que as pessoas confundem isso? Né? Porque esse é um formato. Né? Às vezes, os projetos de acolhimento eles surgem assim. Alguém abre a porta de casa e, de repente, vira um projeto. A gente, em 2020, a gente sentou, refletiu e falou, vamos começar uma coisa? Vamos tentar mudar um pouco o fluxo do ciclo de morte? A gente quem? Eu juntei um grupo de ativistas, alguns deles permanecem, como a Renata, outros foram fazer outras coisas da vida. Mas por que 2020, né? Pandemia. A gente começou a perceber que as pessoas LGBTs elas estavam passando por um processo que era a crise sanitária. Ela veio atrelada a uma crise econômica, enfim, isso é óbvio. Mas algumas pessoas que tinham saído de casa por conta da LGBTfobia, ou expulsas ou porque quiseram sair... Expulsa pelos pais, né? Essas pessoas estavam trabalhando no subemprego para dar conta da vida, faziam bicos ou subemprego, enfim. E aí começaram a vir os cortes. E as pessoas começaram a ficar afetadas, né, economicamente porque não tinham como dar conta da própria vida. E aí ficavam sem casa. Começaram a procurar as outras para dividir, enfim, arrumar cabelo para se agarrar no meio do mar. Outra parcela dessa população não tinha saído de casa ainda, mas usava a casa só como dormitório. A família é insuportável, você passa o dia fora, vai em casa para dormir, tomar banho e comer. Agora que ninguém pode sair. Agora ninguém podia sair 24 horas de isolamento social. Nossa. Aí começou a crescer o nível de violência psicológica, de violência física. Então, essas duas situações, elas se juntaram um super problema social, e aí as pessoas começaram a procurar. Preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. E aí a outra casa surge nesse momento. A gente resolve iniciar o processo. Há 3 anos atrás, iniciamos. A pandemia passa, a gente consegue superar a pandemia. Só que a gente entendeu, a gente começou a articular esse processo, a gente entendeu que o ciclo de morte de LGBTs no Ceará e no Brasil é anterior à pandemia e seguiria pós-pandemia. Então, a casa ela ganhou um outro sentido. Então, o que a gente fez? A gente resolveu formalizar o processo, para que não fosse uma ideia, que na hora que o Ari resolvesse cansar ou fazer outra coisa, a casa ia acabar. Então, a gente resolveu formalizar. Então, a casa hoje ela tem uma personalidade jurídica, tem um CNPJ, tem uma diretoria, um conselho fiscal, uma conta bancária específica. E se eu resolver fazer outra coisa da vida, a casa não morre, não para. Né? A casa tem vida. Esse foi o processo. E é uma missão, né? Eu imagino. É uma missão. Porque, assim, deve envolver muito emocional. Quando você recebe uma pessoa numa situação muito ruim, que ela está sofrendo, né? Então, assistente social, né? Então, é o primeiro impacto, né? A gente recebe todos os dias pedidos de ajuda, tanto de pessoas como de instituições. Né? Todos os dias, né? Todos os dias. Renata está falando aqui que todos os dias ela recebe pedido de ajuda, né? E eu fico imaginando que para vocês... Vamos lá. De onde vem o dinheiro? Como que vocês conseguem manter isso? Porque, assim, assistente social, especializada, sinistrona, psicóloga. Beleza, ela tem a vida dela, ela tem que pagar os boletos e as contas dela. Isso aí é fato. Você tem os seus. Como que vocês sustentam a casa? Como que vocês sustentam essa situação? Tem parceiros? É doação? Como é que é? A gente... Até o nosso 2º ano, a gente estava trabalhando exclusivamente com serviço voluntário. Então, assim, a Renata não ganhava nada, a psicóloga não ganhava nada. A gente entendia que tinha um processo ali de paciência histórica mesmo, até os caminhos começarem a se pavimentar melhor na relação institucional, no apoio de empresas, de possíveis parceiros, né, nessa prospecção. Nesse nosso 3º ano, que a gente está comemorando agora, a gente conseguiu fechar algumas parcerias importantes. Então, assim, a gente está hoje na plataforma Para Quem Doar, né, que é do Grupo Globo. Nós somos a única organização LGBT no Nordeste que está entre essas instituições que eles divulgam. Né? A gente está na plataforma deles e eles divulgam. Uma das 4 no Brasil só. E aí isso dá uma visibilidade para a gente. Então, assim, as doações elas acabam tendo um pouco mais de robustez. Né? A gente começa a ganhar um pouco mais de visibilidade. As pessoas veem, as pessoas realmente acessam aquela plataforma deles e doam. Só que a gente já entendeu também que não dá para a gente ficar segurando a onda do projeto apenas com doação espontânea.
a gente vai precisar, assim, de uma resposta do município, de uma resposta do Estado e de uma resposta do governo federal, de uma parceria um pouco mais consistente. Poxa, a gente está oferecendo um trabalho que não existe no estado do Ceará, a não ser por outras organizações de iniciativa da sociedade civil. Não existe um abrigo público no município ou do estado. Então, o estado precisa olhar para a gente e dizer assim, vou dar um suporte. E aí eu faço essa fala como uma cobrança que a gente já fez também, né, em conversas com a secretária de diversidade, com a coordenadora do município, de pedido de segurar a nossa mão. E, assim, tanto a secretária do Estado quanto a coordenadora do município, elas são muito sensíveis. Eu sei que essa movimentação vai acontecer, até porque a gente fez o dever de casa, né? A gente formalizou direitinho, então o CNPJ está todo ok, a gente está com tudo pronto para o Estado segurar a mão e o município segurar a outra. A gente só está esperando que isso se dê. Né? Então, reforço esse apelo, né, para as instituições. E a gente tem tido assim, alguns abraços muito bonitos, né, de empresas. Assim, né? Teve uma parceria muito boa ano passado, que foi uma empresa que resolveu assumir as nossas contas de energia durante um ano. Então, isso foi um alívio para a gente. Assim, eu respirei, porque, beleza, agora só a água, internet, teve um terreiro. Quanto é uma luz de energia lá? Uma luz de energia, não. Quanto é o valor? É entre 200 e 300, né, Renata? A de água é mais cara. Gente, mas que legal. Alguém assumiu por um ano, né? E foi uma coisa assim, que surgiu no mês do orgulho, viu? A casa teve uma repercussão de imprensa, talvez hoje que alguma empresa vá ver, vai dizer, o que é que eu posso fazer? Eu acho legal que eles realmente falaram, olha, a gente não quer só fazer uma ação no mês de junho para publicar nas nossas redes, a gente quer abraçar a casa durante um ano. Isso, para mim, foi maravilhoso. Tem uma casa, né, de Umbanda que abraçou a gente, né, também durante um bom período, enviando cortes de proteína, corte de carneiro, corte de frango. Que massa. E assim, isso é muito caro. Carne é caro. Então, assim, para a gente ter recebido, inclusive quero agradecer muito aqui ao seu Zé Pilintra por esse abraço. Ele é uma das nossas entidades guardiãs e protetoras da minha vida e eu sei que também desse projeto. E quando a gente recebeu esse abraço, né, dessa casa, eu falei, gente, não foi pontual, né? Foi uma preocupação de, olha, a gente vai mandar de 15 em 15 dias aqui um corte de carneiro, um corte de frango. Lindo. E aí, assim, a gente vai se mantendo dessa forma. Eu tenho, assim, além desse sonho, né, de a gente conseguir funcionar em capacidade máxima, né? São 10 pessoas. São 10 pessoas de acolhimento físico interno. Né? Esse sonho, essa meta, ela também envolve, né, a capacidade de pagar, né, com honra, né, com conforto. O trabalho da Renata, o trabalho da Marília, da Aliatá, que são psicólogos, né, que dão ali o seu tempo de trabalho para casa, que atendem urgências. Esses dias a gente recebeu uma situação assim, delicadíssima de uma pessoa em crise, que se a gente não tivesse à disposição naquela madrugada, né? E aí a Renata vê a mensagem no Instagram, já liga para mim, eu já ligo para a Marília, a gente já começa a articular como que dá suporte para essa pessoa. Assim, essa pessoa procurou a gente chegou até essa pessoa. Se não fosse a gente... É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. E aí, assim, essa pessoa está viva. Ela poderia não estar. Justo. Se não tivesse aquele acolhimento imediato. Naquele momento não estaria. Não estaria viva. E aí, assim, eu fico meio arrepiado. Eu fiquei também. E meus olhos vêm marejados, porque são 3 anos e alguém falou assim, mas vocês vão comemorar 3 anos, não é melhor esperar fazer 5 para ser uma data? Eu falei, cara, a gente tem que comemorar cada dia, de porta aberta, cada mês de porta aberta. Mas são só 500 pessoas. Por 500 pessoas... Nessas condições, nessas circunstâncias, é gente pra caramba. Vocês já ajudaram 500 pessoas? Mais de 500 pessoas. Já passaram, já dormiram lá? Entre pessoas que passaram pelo acolhimento físico e pelo acolhimento externo. Né? E aí tem um caso, assim, que para mim é muito emblemático, que é o caso do Caio. O Caio é um menino trans. Ele é um garoto afro-indígena. Ele é egresso do sistema prisional. E ele chegou na casa nessa situação de falta de perspectiva completa. Não tem para onde ir, não tem onde trabalhar. E você acabou de sair saiu do sistema prisional. Tipo assim, quais são as possibilidades que se abrem para você?
As pessoas buscam tua ficha, as pessoas... Beirando zero. Beirando zero. Então, assim, esse garoto, ele passou pela casa, recebeu esse abraço, esse apoio, e hoje, né, ele está trabalhando na Defensoria Pública, na equipe de Serviços Gerais da Defensoria Pública. Hoje ele conversa com a gente, e ele fala dos sonhos, dos projetos dele. E quando eu encontro o Caio hoje, né, vivo e falando dos sonhos dele, dos projetos dele, sabe, eu entendo que isso vale a pena. Não, isso passa por vocês também. Eu imagino que seja emocional demais o que vocês fazem, porque se vocês estão de madrugada tranquilo vendo Netflix ou só dormindo e chega uma, né? 24 horas. Aí chega uma ligação, é quase como se fosse tô ligando para o hospital, tô ligando para a polícia, é uma emergência. Mas ao mesmo tempo, vocês assinaram para isso, né? Vocês, no coração de vocês, eu quero fazer isso. Então, quando alguém vai lá e grita por vocês e dá certo, deve ser muito gratificante também, né? Tipo a história do Caio, tipo essa pessoa que vocês ajudaram agora, deve ser muito gratificante, né? O fato de, caramba, a gente conseguiu. Imagina se isso tivesse um Ctrl-C, Ctrl-V nacional, de várias pessoas fazendo, de várias pessoas ajudando, né? E assim, para a gente, o ideal seria que a gente não precisasse fazer isso, né? Que houvesse uma estrutura pública, Estado, né? em que as pessoas, como existe o SUS, como existe a rede de assistência, que existisse, né, uma política pública específica de proteção e de acolhimento. Eu recebi com muita felicidade a informação, né, da secretária Michele Meira, secretária de Diversidade. É importante dizer que o Ceará tem uma secretaria de diversidade, não é uma coordenadoria, não é uma subpasta, é uma secretaria com orçamento próprio, com estrutura. O Estado está se organizando para abrir uma casa. Então, assim, isso é uma sinalização importantíssima. Parabéns, né, ao governo do Ceará por essa iniciativa, por esse compromisso. Muito legal. Enfim, né, assim, acho que iniciativas como essa que a gente se propõe a fazer, elas são importantes. Sim. Mas elas não deixam de ser também um cutucão para o poder público, né? Tipo assim, olha, precisa fazer. A gente está fazendo aqui como movimento social, mas a gente adoraria não estar fazendo. Claro. Adoraria estar fazendo outra coisa. Sabe? Agora uma pergunta mais pessoal, Ari. Por que você decidiu fazer isso? Você passou por alguma coisa que gera alguma empatia no sentido... eu sei que você é da comunidade LGBT, né? Mas eu digo assim, aconteceu alguma coisa com você que fez você querer fazer exatamente isso, acolhimento? Eu também me vi sem casa quando eu saí do armário para os meus pais. Entendi. Eles mandaram você embora de casa? Eles não precisaram mandar. Você sentiu? Não precisava falar. Eu lembro que eu conto isso num espetáculo, chama Expurgo. Inclusive, eu tenho apresentado um pouco, sempre que eu venho a Fortaleza eu faço. Vou tentar fazer uma circulação agora, Rio, São Paulo e Minas. Depois eu jogo isso nas redes sociais, né, para quem está vendo de fora. E eu conto um pouco. O trabalho é Expurgo da Assembleia de Deus ao Vale dos Homossexuais. Aí eu falo sobre essa minha trajetória e um pouco da Repete relação. o nome. Expurgo da Assembleia de Deus ao Vale dos Homossexuais. Um nome muito bom. Eu, inclusive, quero lançar isso como livro também. E eu falo, assim, basicamente em cima da minha história com a minha mãe, e daí a parceria com as Mães da Resistência, né, que são fundamentais nesse processo. Mas quando eu saí do armário para os meus pais, a reação da minha mãe não foi nem um pouco boa. Ela não tinha estrutura para lidar com aquela informação. Hoje eu entendo, sim. Não tinha conhecimento, né? Criação. É um luto para uma mãe e para um pai. Não deixa de ser. A sociedade LGBTfóbica faz essa família acreditar que ela errou de morte, que ela é culpada. Ela é culpada. E isso é muito pesado para uma mãe. E eu quero falar agora com as mães e com os pais que estão nos assistindo que vocês não têm que ter, assim, culpa por nada se você tem um filho gay, uma filha lésbica, um filho ou uma filha trans. O mundo fora de casa é que está errado, sabe? O mundo fora de casa é que está ao avesso. E Perfeito. Existem, às vezes a gente tem essa reação equivocada porque a gente não tem referência, não tem leitura. Mas procurem as Mães da Resistência. Procurem as Mães da Resistência. Existem mães que são militantes
em defesa dos seus filhos e dos filhos daquelas mães que ainda não despertaram para essa causa. Então, há caminho. Perfeito. Se você está vendo esse recorte, esse trecho, esse episódio, e você se angustia porque seu filho é LGBT, há caminho. Não abandone seu filho, não abandone sua filha. E se por acaso algum filho ou filha se sentir abandonado, bate na nossa porta. Que sem casa você não fica. Eu fiquei sem casa. Poderoso isso. Eu fiquei Isso é sem casa e há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu não tinha essa possibilidade. Tá quantos anos hoje, Ari? Eu tô com 32. Tá, 10 anos, 22. Eu saí de casa nessa circunstância, uma rede de amigos me abraçou, um tio meu me deu a possibilidade de ficar 3 meses, né, no kitnet que ele tinha no Benfica, sem pagar nada até eu conseguir me organizar. 3 meses. Isso Parece até que tem a ver com os 3 meses da parada. Da casa. Acaba sendo um pouco dessa experiência. Assim. É um tempo, né? E eu lembro que a minha avó Lourdes, a minha avó parteira, lá do Pirambu, ela me chamou para conversar, na semana que eu fui expulso de casa, né? Ela me ligou e falou assim, vem aqui que eu quero falar com você. Aí eu fui, lá no Pirambu. Aí quando eu cheguei, ela falou, você não precisa me dizer nada, porque eu já sei de tudo. Já vieram me dizer que você saiu de casa para morar com outro homem. Eu disse, não, vó, não, eu não saio de casa para morar com ninguém. Na verdade, eu nem estou morando, estou pulando de casa em casa, porque eu não tenho ainda onde me estabelecer. Ela falou, olha, mas isso não tem problema. Para mim, não muda nada. Eu não tenho como receber você aqui, porque a minha casa é pequena e não cabe você e seu companheiro. Mas espere aí. Ela foi lá dentro, na despensa. Ela veio assim. Aí ela trouxe 2 pratos, 2 copos de alumínio, 2 xícaras e 2 conjuntinhos de talher. Irado. Aí ela falou assim, tome, meu filho. Chá de casa. Isso aqui é para você recomeçar a sua vida. Que poderoso, né, cara? E eu lembro, assim... Já era o primeiro chá da casa ali, já. Tipo, ó, pro seu próximo... Bonito isso. Eu tava muito amigo. Essa foi sua avó? A minha avó, Dona Lourdes, parteira. Ela... Eu digo que ela me aparou, porque eu chorei. Eu não tinha chorado ainda como eu chorei naquele dia. Eu tinha saído de casa, eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia como que eu ia resolver. E quando ela tomou essa atitude... E assim, ela não me deu 1 prato. 2. Ela deu 2. Isso é muito legal, que ela estava amparando o seu namorado. Ela sabia que eu não estava só. E eu chorei, porque isso para mim disse muito. E eu chorei, e hoje eu entendo que ela me aparou. Foi como se eu tivesse nascido, assim, o recomeço veio dali. Sim. Sabe? E hoje, Ari? Como é que é a tua relação com seus pais? A relação com meus pais melhorou. O tempo, Seu pai é pastor ainda? O meu pai ele não está mais pastoreando na igreja, ele já está, enfim, com idade avançada, né? Já está organizando, fazendo outras coisas da vida, cuidando das netas, né? Mas a gente conseguiu que o tempo ele assentasse um pouco a poeira desse tumulto, assim. Mas existe um entendimento, existe uma aceitação. O meu pai em si, ele nunca foi para o confronto. A minha mãe ia. A minha mãe, ela chegava a orar, a dizer que isso não era de Deus. Ela ia nesse confronto, tentar me sensibilizar no drama, né, emocional. O meu pai, ele sempre foi muito resoluto, resiliente, muito calado. Ele sempre foi muito assim. A minha mãe... mas teve uma circunstância, acho que há 2 anos atrás, que a minha mãe falou o seguinte. Eu esperava um discurso maior, mas acho que foi o máximo que ela conseguiu. Ela disse assim, olha, eu e seu pai, a gente tinha outros planos para você. Mas na vida, nem sempre as coisas são como a gente quer. E eu entendi que ela tinha processado, eu entendi que ela tinha resolvido. Aí, agora já, né, morando fora e tal, um dia estava namorando com um garoto, namorinho, e aí o menino sofreu um acidente de bicicleta e tal, e eu fui para o hospital com ele, ela me ligou, por acaso, eu falei, tô no hospital, meu namorado sofreu um acidente de bicicleta. Ela, meu Deus, mas ele está bem? Preocupada, né? E eu achei interessante isso, assim, porque antes ela paralisaria, ela desligaria, ela não falaria do assunto. Não falaria. Ele está bem? Então, eu acho que o tempo, ele vai riscando o nosso rosto com a navalha fina e com calma e vai desenhando novas coisas, novas feições. E eu acho que talvez esteja por aí.
Então, hoje você sente que eles estão mais contigo, né? Eu sinto. Inclusive, na minha última campanha eleitoral, que eu fui a vereador, eu lembro que a igreja sempre tem seus candidatos. Inclusive, os meus pais e eu, né? Eu era da igreja daquela deputada que foi cassada recentemente, né? Então, assim, eu gosto muito de olhar para essa circunstância. Mas eu lembro que a igreja tinha uma candidatura oficial e a minha mãe, ela foi conversar com o pastor acima do meu pai, né? Falou assim, olha, pastor, eu sei que a igreja tem uma indicação, mas eu vou votar no meu filho. Pronto. E vou fazer a campanha para o meu filho. Então, acho que isso para mim sinalizou que o tempo ele vai ponderando o que de fato importa. Isso. E aí eu peço assim para os filhos e para as filhas que tenham um pouco de paciência, quando der, nem sempre dá. Tem pais que são terríveis e perversos. E a gente recebe na casa situações em que os pais são terríveis e perversos. Mas onde der, para ter paciência, às vezes vale a pena. É porque o problema da LGBTfobia no Brasil, no mundo, é um problema estrutural e estruturante. Ele não se resolve abrindo uma caixinha e matei a LGBTfobia. Não. É uma questão que envolve uma disputa de narrativa sobre a subjetividade e a humanidade das pessoas LGBT. Então, não adianta o Estado fazer um investimento financeiro ou implementar equipamentos se ele não fizer simultaneamente, concomitantemente, assim, a partir de um compromisso real, né, concreto, uma disputa de narrativa de que essas pessoas existem e são importantes. Aquilo que o ministro Silva Almeida falou no discurso de posse dele, pessoas LGBTs, vocês existem, são importantes para nós o Estado brasileiro, sabe? O Estado brasileiro vê vocês e vocês Isso é muito poderoso. Vocês existem, são importantes. Isso para nós é fundamental, porque não adianta o Estado despejar dinheiro, porque daí vai vir alguém para dizer assim, é o dinheiro que poderia ser usado em alguma outra coisa. Não, é um dinheiro que tem que ser usado para isso, porque essas pessoas existem e elas são importantes. É importante que o Estado brasileiro diga e sinalize que essas pessoas merecem ser defendidas. Porque, assim, se eu sei há 10 anos que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, e que no próximo ano vai ser, e que daqui a 2 anos vai ser também, e eu não faço nada, eu estou sendo conivente com isso. Total. Se eu sei que o Estado do Ceará ocupa esses rankings de LGBTfobia letal, da forma como ocupa, e eu não faço nada, eu estou sendo conivente com a morte das pessoas LGBTs. E interromper o ciclo de morte envolve um compromisso real do Estado, o Estado que eu digo o poder público, né? Com a disputa de narrativa sobre a humanidade das pessoas LGBT. Existe o compromisso de dotação orçamentária para que se faça alguma coisa e exige o compromisso da justiça brasileira em que crimes contra a vida de pessoas LGBTs sejam punidos com rigor. A gente, né, que defende uma perspectiva antipunitivista da vida, porque a gente sabe que prender por prender não resolve, a gente também sabe que crimes contra a vida, eles precisam ter uma resposta por parte do Estado. Porque não dá para a gente ver o que aconteceu com a Dandara, ou com tantas e tantas e tantas outras, ficar por isso mesmo. A maioria dos crimes contra pessoas LGBT são crimes com requinte de crueldade terríveis, dignos de filme de serial killer. Verdade. E esses crimes não se esclarecem, não se elucidam. Por quê, né? Porque não são vidas, porque não é importante. Porque o Estado entende que existem vidas que são passíveis de luto e existem vidas que não são. Quando um travesti é assassinado no centro de Fortaleza, a primeira coisa que alguém vai perguntar numa entrevista, programa policial, é qual era a ficha corrida. É foda. Porque isso é um fator para diminuir a humanidade daquela vida. Se aquela pessoa tem ficha corrida ou não, isso pouco importa. Ela foi ceifada, porque ela não teve oportunidade, ela provavelmente foi expulsa de casa aos 10, 12 anos de idade, porque é uma pessoa trans. Ela não consegue ficar no armário mais do que isso. Ela foi para a prostituição porque ela tinha que comer. Não tinha alternativa. E a família abandona, o Estado não ampara, e a sociedade pega pelo pescoço, julga, sufoca e mata. Perfeito. Então, assim, essa é uma circunstância assim, que precisa ser entendida como algo a ser superado. Eu acho muito lindo o que vocês estão fazendo. Poxa, eu fico feliz que tenha chegado em você, que tenha movido você. Muito lindo mesmo. Eu acho isso impactante. Por exemplo, a gente, antes de começar, estava cheio de problema ali, pessoal, acontecendo, né? Eu entrei aqui, tá de lado,
Tô até falando. Aqui, cara, aqui é humanizada essa parada, então quem assiste já me conhece, acompanhou o lance da minha mãe e tudo. Quando você vê pessoas que têm os seus problemas e deixam eles de lado para ajudar os outros, isso é muito forte, isso me impacta demais. Então, eu só queria dar o parabéns. Eu acho que vocês são incríveis. Não acabou a entrevista, não. Só tô dando os parabéns e reconhecendo, porque eu tô aprendendo muito no meu dia a dia, tento fazer a minha parte, mas eu sei que falta muito de mim ainda. Sabe quando você sente que falta muito de você, você pode fazer mais? Mas eu acho também, Léo, que assim, essa movimentação, ela não é uma movimentação constrangedora. A gente tem um jeito de construir militância que não é no constrangimento, Sim. embora pudesse ser, Claro. mas é uma militância propositiva. Então, assim, na hora que você ouve o que a gente está falando, fala assim, eu tenho vontade de pensar alguma coisa para fazer, e a gente está atingindo nosso objetivo. A gente tem umas amigas que são procuradoras do Ministério Público do Trabalho, né, Renata? Elas viram a gente, foram conhecer a casa e falaram assim, o que a gente pode fazer para ajudar? Estaremos amanhã com elas. Na casa? Chego já nessa pauta. Elas procuraram a gente, falaram, tem despesas que são fixas, assim, tipo, aí a gente apresenta as possibilidades, né? Mas a gente, bem ou mal, vai conseguindo pagar as contas. A gente não consegue fazer sobrar dinheiro para formalizar. Ver o CNPJ, porque tem que ter despesa de cartório, tem que ter contador, tem que ter... Aí elas fizeram uma vaquinha entre elas, chegaram com o valor. E aí a gente é muito grato a elas, porque a gente tem um respeito muito grande pela instituição que elas representam, que é o Ministério Público do Trabalho. E essa relação não parou aí, né? Essa relação, na verdade, startou um processo que vai resultar amanhã, a gente vai compor uma mesa no lançamento de um comitê que o Ministério Público do Trabalho no Ceará está lançando para empregabilidade de pessoas LGBTs. Então, assim, uma instituição assim, com o respaldo que é o Ministério Público do Trabalho no Ceará, está startando um processo para que empresas no estado do Ceará, né, tenham um procedimento de respeito às diversidades, né, para que pessoas LGBTs que sofrem algum tipo de violência no ambiente de trabalho possam ser amparadas e acolhidas e dar encaminhamento às suas dores nesse processo. E isso é o que vai provocar uma mudança concreta de realidade. Foda. Porque não bastava só fazer um post. O Ministério Público do Trabalho tomou uma iniciativa. A partir de agora, no Ceará, não. Se alguém denunciar LGBTfobia, transfobia no ambiente de trabalho, vai ter uma resposta. E aí quem está dizendo isso não é o Ari, que é um militante desfiliado, né, de partidos. É o Ministério Público Cidadão, do Trabalho. Ari. Não é o Ari que está dizendo isso no Instagram dele. É o Ministério Público do Trabalho, isso tem um peso. Né? Então, assim, tipo, essa ação nossa é uma ação provocativa. E aí, se chega em você e reverbera, e você toma uma atitude, sabe, por menor que possa parecer para você, vai ter um impacto gigante. Vai. Sabe? Vai. Então, assim, façam, nos procurem. Cola na gente. Sabe? Uma pessoa a mais da nossa capacidade que a gente consiga abraçar é uma vida para frente. E assim, amigo, encontrar com uma dessas pessoas vivas, depois do processo. Eu estava no Recife, curtindo o meu pós-carnaval, e recebi mensagem de uma garota que, a princípio, eu não reconhecia. Eu queria que você tomasse um café na minha casa. Eu disse, meu Deus, um café aqui no Recife, não conheço ninguém no Recife, que é isso? Aí eu fui conversando, até chegar. Ela passou pela casa. Ela passou pela casa. Em 2020, no finalzinho do ano. E Ariel. te chamou pra... Ariel, ela saiu de Siriaém, no interior do Pernambuco, veio para Fortaleza, porque não estava mais suportando a situação. Começou o processo de transição dela na casa. A gente mediou com a família, porque a gente faz isso também. A família topou reacolhê-la, ela voltou para casa. Aí hoje ela está fazendo graduação no IFPE, de artes visuais, ela tem um namorado, está se harmonizando. É uma referência para as LGBTs no interiorzinho dela. E quando ela me chamou para tomar café, eu fiquei assim, é outra pessoa, porque de fato era outra pessoa. E ela falou assim, durante um tempo, eu não tive o que comer e eu comia às custas de vocês na casa. Então hoje eu quero ter o prazer de abrir a minha casa, de fazer um ovo, de fazer um café, de comprar um pão para você. Olha aí, que foda. Sensacional, não é? Viva! Tu Viva! É doido, velho. Isso é
isso é muito emocionante. Renata tá chorando aqui, tá todo mundo chorando aqui. Gente, é isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. O que vocês fazem não tem preço, né? Não tem preço. Isso é uma coisa divina, assim, eu acho. Isso é amor. Vamos falar abertamente? Isso é amor. Pessoas que se dizem empáticas e amorosas e da família e que preferem botar para baixo do tapete estes assuntos, está faltando amor. Isso aqui é o verdadeiro sentido de Jesus. Sim. O que vocês fazem é o espelho de Jesus. Sim. E quem não concordar, paciência, porque se você faz o que você fez, se você ajuda a pessoa numa mediação com a família que não entende, e você salva aquela pessoa de uma situação horrorosa, o que isso é mais do que amor? Como é que as pessoas ainda não entenderam que isso é o sentido de amor? Não é o fácil. Amar no fácil é fácil. Amar no difícil é difícil. Eu nunca esqueço. Por isso que eu falo, eu vou tentar que me controlar. Porque senão vai todo mundo começar a chorar aqui também. Eu sou tipo, eu não olho pro lado, cara. A mulher que eu tenho, ela me amou no pior momento. Foi quando eu perdi minha mãe. Eu olhava pro lado, era ela. Esses dois aqui, eu olhei pro lado, eles estavam lá no velório. É isso. Esteja cercado das pessoas que você vê amor dentro. E o que vocês fazem é amor. Então, assim, eu espero muito que quem esteja vendo isso, estou sendo bem emocional aqui, se emocione internamente. Porque você doar um pedaço da sua vida para uma pessoa no pior momento dela, isso faz você ser gigante. O que vocês fazem é gigante. E eu quero ir lá conhecer. Eu vou ficar feliz de receber. Eu quero ir lá conhecer. Vai ser o primeiro, porque assim, a gente vai nas mães também. A gente vai filmar. Assim, peço autorização, obviamente, não precisa filmar ninguém, mas eu digo assim, filmar quem quer aparecer. Porque eu quero mostrar para as pessoas o que vocês fazem, para que quando elas olhem para esse QR Code, tem coisa por detrás. Tem assistente social, tem casa, tem roupa, tem luz, tem água. Então, eu quero dar rosto a isso. Então, a gente vai marcar, né, Washington, da gente ir lá, nossa equipe, filmar, para começar o nosso projeto das ONGs e dos coletivos de suporte para quem assiste os Nordestinos pelo Mundo, que pensa, quem que eu posso ajudar? Quais são as causas que eu tenho? Você vai olhar ali e vai ajudar. Vai ser uma alegria para a gente receber vocês lá. Gente, parabéns, vocês são incríveis. Assim, eu queria perguntar para você também uma coisa assim. Se você pudesse montar uma seleção, não sei se você está ligado em futebol, tá? Muito pouco. Mas você sabe, seleção brasileira é Copa do Mundo, né? Se você é ligado em montar a sua seleção da galera hoje que está na frente do combate, da militância, da resistência LGBT. Se você pudesse montar uma seleção hoje no Brasil, assim, quem seria? Olha, até para as pessoas seguirem. Tem figuras que vale muito a pena a gente escalar para esse time. Eu acho que Erika Hilton é hoje uma das pessoas que estão assim nessa linha de frente, né, como uma das grandes vozes da comunidade, fazendo enfrentamentos importantes, porque é a primeira travesti preta eleita deputada federal com uma votação expressiva. Ela não foi arrastada por ninguém. Isso é importante que se diga. Uma travesti negra foi eleita deputada federal com centenas de milhares de votos. Maravilhoso. Duda Salabert, né, que está aí dividindo bancada com a Erika Hilton. As duas são duas queridas, né, que eu tive a satisfação de conhecer. Sou amigo da Erika. Mando meme de Instagram no inbox da Erika. Helena Vieira, que é minha amiga, minha irmã, uma das vozes mais importantes no pensamento hoje na América Latina. Helena Vieira, escutem o que essa mulher tem a dizer, de verdade. Fábio Félix, que foi o deputado distrital mais votado na história do Distrito Federal e é uma figura LGBT. Vivi Reis, uma mulher lésbica, uma mulher amazônida, paraense. Você vai me passar o arroba de tudo? Eu vou passar o arroba de todos, Linda Brasil,
que é deputada estadual em Aracaju. Bela Gonçalves, deputada estadual lésbica de Minas Gerais. Meu Deus, eu poderia citar tantas pessoas aqui. Bela, pegar esses arroba tudinho, viu? Ailton Lopes, meu amigo querido do coração. E tem também, né, esses nomes que já não estão mais entre nós. Sim, que fizeram aí, parte. Nessa né? lista, né, a gente sempre diz assim, não estão todas. Faltam aqueles que tombaram no meio do caminho. Mas que nós seguimos por elas e seguimos por eles. Você estava falando aí sobre essa analogia de Jesus. E assim, eu fui obreiro, né, de igreja, fui professor de escola dominical, fui missionário, saía pregando pelo interior, abrindo igreja onde não tinha. E eu já li a Bíblia para lá de 7 vezes, né, de capa a capa. E eu digo sem sombra de dúvida que talvez, né, na história contemporânea da humanidade, uma das situações, circunstâncias que mais se aproximem do que Cristo passou, do martírio de Cristo, é o que Dandara passou aqui na periferia de Fortaleza. A diferença é que Dandara não ressuscitou, mas a dor pela forma como foi triturada e martirizada naquele Calvário, segue impulsionando corações como o meu, da Renata, né, da Dário, da Michele, do André Marinho, das companheiras de movimento LGBT no Ceará, no Brasil e no mundo. Porque enquanto houver tempo, espaço e algum modo de dizer não, a gente vai seguir cantando. É isso. E me tenha como aliado. Tô junto. O meu espaço é aliado. Já é na minha vida e vai ser publicamente, já é. Mas me tenha como aliado. Tem 2 rituais aqui para acabar o programa. 2. 1, você tem que indicar 4 pessoas para participar do programa. Ou 5. Nordestinos, pessoas nordestinas. Certo? Que você acha que vale a pena sentar aqui e mandar o papo reto. Agora. A segunda eu falo já. Primeiro, Helena Vieira, que eu acho que você vai ficar assim, ó, de boca aberta, ouvindo aquela mulher falar. Eu fico chocado com a Helena. A Helena, ela é incrível dando palestra, é incrível tomando cerveja, é incrível... Nossa, ótimo, oxe. Helena, te amo. Margarete Menezes, ministra da Cultura, se quiser eu te passo o WhatsApp. A louca, né? Tu tem? Tu tem? Eu desenrolo esse WhatsApp. Não, mas vai dar bom. Eu tenho convicção que a Margarete vai sentar aqui. Margarete Menezes. Paulo Vitor Feitosa. O Paulo Vitor Feitosa, ele é um produtor, um articulador cultural. Agitador cultural. Agitador cultural. Ele junto com Mardoni e a Ingrid, eles são os CEOs da Quitanda Soluções Criativas, uma das produtoras cearenses, que eu digo que é uma das produtoras do Brasil com maior impacto hoje, nacional e internacionalmente falando. Eles fazem o Elos, aqui, são grandes eventos e tal. Perfeito. Lá no Rio a gente está trabalhando junto e, assim, você vai ficar encantado com esse cara. Massa. De verdade. Tá faltando gente. De verdade. Falei 3, né? 3. Falei a Helena, falei a Margarete Menezes, falei o Paulo Vitor. Eu acho que você tem que trazer aqui... Meu Deus do céu. Tempo. É porque eu fico pensando em pessoas que eu acho que já vieram. Esse é o meu... tem 120 que já vieram. Pois é. Muita gente. Eita, deu uma risadinha de porquinho agora. O Lucas Galvino já veio aqui? Não. Tá Lucas Galvino é um ator maravilhoso. Ele teve no Mato Sertão. Tá gravando alguma coisa agora na Globo também, que eu já sei que ele tá indo gravar alguma coisa. É um amor de pessoa. Tem contato? Tenho. Que a nossa produção entra em contato. Te passo o contato dos 4 que eu indiquei aqui. Margarete, sou eu que tô passando, tá? Adoro ela. Eu já entrevistei ela. Na verdade, eu já... No Vamos Leste, o Marcos Leste tinha um programa e eu fui o diretor, tá? Ela é um amor de pessoa. Querida, né? Ela é um amor de pessoa. Lenine sentou aqui, a Chico César vai sentar aqui, a Margarete não vai sentar, pô. O Paulo Vitor é super assim com a Margarete. Eu vou te passar o contato do Paulo, aí tu fala, Paulo, olha, é o seguinte. Tu prometeu o contato dela. Eu vou passar o dela, Não tem essa não, amigo. Já tá terceirizando a função. Não.
Ó, seguinte. Agora, eu sou um gênio. O gênio da lâmpada. E você tem 3 desejos nessa sua vida material aqui antes de você se mudar para outro plano. 1, 2, 3. 3 desejos. Seus sonhos, assim. Pode ser para você, pode ser para o coletivo, pode ser o que você quiser. O primeiro sonho, eu queria conseguir viver muito bem Você queria não, você de quer. arte. Eu quero viver muito bem de arte, da minha arte. Do teatro, do cinema, da literatura. E você vai voltar para falar mais sobre teatro, cinema e literatura. A gente vai ter as rodas aqui de cinema, então você volta. Pode deixar. Porque hoje a gente focou muito na missão. Tem bastante novidade aí pela frente. A Eu gente volto. focou na missão, né? Primeiro, eu acho que é isso. Acho que eu quero, né, viver bem, confortavelmente de arte. Perfeito. Olhar e falar assim, nossa, como estou vivendo bem de Tô arte. desenrolando, A segunda coisa, eu quero que o estado do Ceará não pontue mais entre os 3 estados mais violentos para pessoas LGBTs no Brasil e que o Brasil não pontue mais entre como o país mais violento para as LGBTs no mundo. E o terceiro, eu quero Nossa. Não é fácil. Tu faz igual que o Rafael fez aqui. Ele burlou esse sistema aqui. Ele falou 2 desejos e o terceiro quero mais 2 desejos. No terceiro, ele pediu mais 2 desejos. Mas eu tô quase nisso. Nunca tinha pensado nessa quase possibilidade. Eu acho que, tipo assim, viver bem confortavelmente envolve muitas coisas, né? Eu acho que o segundo é um desejo mais coletivo. Eu acho que o terceiro, assim, tipo, eu queria viajar, assim, muito, muito. Viajar tanto que as pessoas dissessem assim, nossa, você viaja muito, né? E eu não conseguia responder porque eu tô viajando. Você quer, muda o tempo. Minha mãe que falava isso, você queria ou tu quer? Tu quer, tu queria? Eu quero. Tu quer, então tu quer. Ela falava isso direto. Amigo, adorei. Tu gostou? Demais. Foi bom. Ave Maria. Desculpa o atraso que rolou hoje. Nada, que é isso. A vida, às vezes, ela tá aí rodando, né? E você fica meio assim, mas... Renata, você vai voltar, viu? Acho que você tem coisa pra falar aqui em algum momento também, viu? Renata Pra falar maravilhosa. sobre o seu universo agora. Topa? Agendado já com a Renata. A gente vai Góes. marcar, porque eu quero justamente a diversidade dos assuntos, de pessoas. Eu quero que a gente entenda e comece a ter mais entendimento mesmo sobre o mundo. Se eu puder fazer isso aqui, vai ser bom demais. Meu irmão. Tamo junto, viu? Aliados, viu? Tamo junto demais. Como eu sempre digo, aquela bandeira não tá ali à toa. Tá aparecendo? Tá. Não tá à toa, viu? Não é só daqui pra fora. A gente tem que fazer o que puder, né? Gente linda, que programa massa, né? Como eu digo, o mês do orgulho não é só esse mês, é todo mês. Vamos ter orgulho, vamos nos envolver, vamos ter empatia, vamos ter amor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Você quer deixar algum recado final para a nossa comunidade? Abracem outra casa coletiva. A gente ajuda pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade. E a gente precisa que você ajude a gente a continuar de portas abertas, abraçando mais pessoas. Você pode acessar @outra casa coletiva no Instagram. Lá vai ter o Pix, lá vai ter os links. E quem quer acessar direto é só procurar paraquemdoar.com.br/outra casa. QR Code, tá aqui ou tá aqui, não sei. Ó, aponta já o seu celular e faça uma doação, colabore. E se você estiver vendo isso daqui a 10 anos, pode colaborar que tá valendo ainda, viu? É nóis, um beijo no coração e a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Sobe a trilha e vamos pra cima.